favor. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, a partir do verso 9. Gênesis 9, 9. Isso. Gênesis capítulo 9, a partir do verso 9. Eu quero combinar algo com você. Deixa eu te falar primeiro o tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje, vou falar antes, porque o Francis foi me cobrando depois do culto, o poder de uma aliança. Amém? Todas as vezes, durante a leitura que eu vou fazer agora aqui, que nós formos ler a palavra aliança, eu vou me calar e você vai falar a palavra aliança. Amém? Amém, irmãos? Alguém tem dúvidas? Tá bom. Então vamos lá. Gênesis 9, 9 diz assim, ó. Eis que estabeleço a minha convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra. Estabeleço a minha convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Verso 12 diz: disse Deus. Quem disse, irmãos? Deus. Este é o sinal da minha que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas apareceu o arco, então me lembrarei da minha firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre toda a terra. Verso 17, para encerrar, diz: disse Deus, disse quem? A Noé: este é o sinal da estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Só até aí. Irmãos, eu quero hoje falar sobre aliança com você. E eu vou abordar hoje um tema muito desafiador nos dias de hoje. Estava conversando com um amigo que mora em Guarapari, no Espírito Santo, e ele tentando me convencer de que hoje é muito mais barato alugar um carro do que comprar. E ele fez cálculos e mostrou porcentagem de juros, isso aqui, veio me convencer, tentando me convencer, né? Não que ele não tenha conseguido, mas o objetivo dele ali era, naquele momento, me convencer de que era muito mais barato alugar um carro do que comprar. E na mesma hora o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Uma palavra que ele falou. Ele falou assim: pastor, meu amigo, porque é muito melhor, se o carro quebra, eu entrego para a concessionária e pego um novo. Não é meu? Eu não tenho compromisso com o carro. Essa é a mentalidade dos dias de hoje. Hoje, as pessoas querem se relacionar sem compromisso. As pessoas querem se relacionar sem aliança. E eu falo disso em todas as esferas, em todas as áreas. De todas as formas que você imaginar aí, as pessoas hoje preferem ter uma amizade, mas que não seja uma amizade de aliança. Elas querem ter um relacionamento amoroso, mas sem compromisso, sem aliança. Elas querem estar numa igreja, mas sem compromisso, sem aliança. Vou ler alguns dados para você. Vou começar falando de casamento, mas isso serve para todas as áreas da nossa vida. Mas antes eu quero te falar, o que é uma aliança? Para algumas pessoas, aliança é esse anel aqui, que você usa quando é noivo na mão direita, e quando é casado, o bispo está olhando para a aliança dele ali, na mão esquerda. Quem é casado aqui? A galera está animada. Célula de casais está dando resultado. Glória a Deus por isso. Mas a aliança é muito mais do que esse anel que você usa na sua mão esquerda, você que é casado. Aliança, segundo o dicionário,
é um pacto, tratado ou acordo entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade. Agora preste atenção nesses dados que eu vou te passar agora. Em 2022, segundo o IBGE, só no Brasil, nós tivemos mais de 420 mil divórcios. Vou repetir. Misericórdia vai vir depois, bispo. No Brasil, só em 2022, nós tivemos mais de 420 mil divórcios. Quando nós olhamos para a mentalidade do mundo, é super normal. Mas lendo essa estatística, bispo, eu fiquei assustado. Aí eu falei misericórdia no meu quarto, quando eu estava estudando sobre isso. Porque segundo essa mesma estatística, esse mesmo estudo, 25% dos divórcios são de cristãos evangélicos. Eu estou falando de aproximadamente 105 mil casamentos que acabaram. E eu te pergunto, por quê? Por que tantos divórcios? Vou te dar, na minha opinião, uma das maiores causas: falta de entendimento do que verdadeiramente é uma aliança. Irmãos, as pessoas de hoje, a geração de hoje não sabe o que é aliança. E eu estou falando do povo de Deus, que ora, prega, jejua, canta louvores sobre aliança, mas que na prática não sabe o que é uma aliança. Deixa eu te falar algo. Casamento é algo muito mais sério do que você imagina. Não é só sobre viver debaixo do mesmo teto que outra pessoa. Quando você casa e um pastor celebra o seu casamento, você está fazendo uma aliança com Deus e com a pessoa que está ao seu lado. E biblicamente falando, que as pessoas tentam usar argumentos, né? Lá em Campos, eu e a pastora, oficialmente trabalhamos com casais desde 2020, oficialmente como líderes de casais. Mas durante toda a nossa trajetória, né, desde 2005 ali, 2004, que nós trabalhamos com casamentos, com casais, não de forma oficial, mas através das células, e administramos muitos conflitos. Irmãos, é impressionante o quanto as pessoas não sabem o que é aliança. Porque com muita facilidade que as pessoas falam assim, pastor, pastora, bispo, bispa, não quero mais. Deixa eu te falar algo. Não é só sobre querer ou não querer. É sobre uma aliança. E como eu li aqui, aliança é um tratado, ou um pacto, ou um acordo que é feito, nesse caso, entre duas pessoas. E quando eu não honro o meu compromisso, quando eu não honro a minha aliança com Deus, com pessoas, eu estou demonstrando o quanto a aliança não é importante para mim. Agora, no texto que eu li para você, só no capítulo 9, do verso 9 até o verso, deixa eu ver aqui até quando foi que eu... Até o verso 17, eu falei sobre, Deus falou sobre aliança, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Você tem dúvidas que o Deus que você serve é o Deus de aliança? Alguém tem dúvida? E se nós servimos a Deus, por que falar de aliança é falar de algo tão difícil de nós mantermos de pé? De nós honrarmos? Irmãos, em nome de Jesus, é com muito temor que eu trago essa palavra nessa noite. Porque eu levo muito a sério a aliança. Quando você faz aliança com uma pessoa, não quer dizer que você é perfeito, nem que outra pessoa é perfeita. Mas quer dizer que você, entendido do que verdadeiramente é uma aliança, você vai honrar essa aliança até o fim. E não importa o que aconteça, uma aliança é uma aliança. Eu quero hoje falar com você sobre os benefícios de uma aliança. Quais os benefícios de uma aliança? De uma vida aliançada? Primeiro, é uma visão ampliada. Por quê? Porque quando eu sou uma pessoa aliançada, vou te dar um exemplo, tá? Eu e a pastora Xana, eu sou aliançado com ela.
Eu sou aliançado com a pastora Xana. Ela hoje, não foi combinado? Eu lembrei agora aqui. Ela demonstrou visão ampliada me chamando de lindo. Por que isso? Por causa da aliança que ela tem comigo. Brincadeiras à parte. Mas quando eu olho para a pastora Xana, e nem sempre, irmãos, nem sempre, eu estou satisfeito com ela. Nem sempre ela está satisfeita comigo. Mas a aliança continua viva em todos os momentos. Porque não é sobre os acertos ou os erros da pastora Xana. Não é sobre os acertos ou erros do pastor Jedson. É sobre a aliança que nós temos com Deus e um com o outro. Falando de igreja, quando nós temos uma visão ampliada, nós entendemos que tudo que nós fazemos aqui é em prol do reino de Deus. Mas quando não temos aliança, fazemos de qualquer jeito. Não, é para a igreja. Não, é para o bispo. Não, é assim. Não, é em nome de uma aliança que eu tenho com Deus e com a minha liderança. Deixa eu te fazer uma pergunta e responda para você mesmo. Qual o seu nível de aliança com as pessoas que estão perto de você? Sabe por que muitos casamentos não perduram? Por falta de aliança. Sabe por que existe uma rotatividade nas igrejas? E é assim que funciona. A pessoa chega aqui e fala: não gostei da cor daquele ventilador. Você tem o direito de não gostar da cor do ventilador. Irmãos, tem muita coisa que eu não gosto. Mas isso não é mais importante do que a aliança que eu tenho com os meus líderes. Isso não é mais importante do que a aliança que eu tenho com Deus. Coisas que não nos agradam, nós vamos ver em todos os lugares. Mas as pessoas pensam assim: não gostei da camisa do bispo. Esse tom de azul não me agrada. Azul petróleo? Eu não sei que cor é essa. É azul. Não, mas eu gosto do azul royal, eu não gosto desse azul. Então eu não volto aqui nessa igreja. Toma aqui. Não, mas eu não gosto da forma que o pastor Jedson prega. Então por isso eu vou fazer o quê? Eu vou procurar outra igreja. Deixa eu te falar uma coisa. E a sua aliança? E a sua aliança com Deus? E a sua aliança com a sua liderança? O problema, irmãos, é que nós fazemos da nossa liderança, ou dos nossos amigos, dos nossos irmãos da igreja, pessoas descartáveis. Nós fazemos da igreja e falamos assim: igreja tem uma porção por aí. De fato. Mas Deus quer você aonde? Aqui ou em outra igreja? Irmãos, Deus quis que nós andássemos quase 1000 quilômetros, porque aqui agora é a nossa igreja, aqui agora é a nossa casa. Nós amamos. Um dos primeiros conselhos que o nosso apóstolo deu lá e falou assim: ame aquela igreja, ame aquele povo, honre a sua liderança lá. Irmãos, todos os dias eu oro para que eu honre a minha liderança, para que eu ame essa igreja. E hoje eu posso falar: eu amo vocês, eu amo essa igreja, eu amo os meus líderes. Ninguém aqui é perfeito, mas eu amo estar aqui, irmãos. A alegria do meu coração de poder estar aqui. Mas sabe por que isso? Por causa de uma aliança. Quando você não tem uma aliança, você não tem uma visão ampliada dos resultados ou das consequências das suas atitudes. Nos momentos de crise do nosso casamento, duas coisas falaram muito alto ao meu coração e o dela. Primeiro, temor a Deus. E segundo, a visão ampliada de que nós tínhamos uma aliança com Deus e um com o outro. Cuide das suas alianças. Eu vou te dar alguns exemplos daqui a pouco de alianças que Deus fez com pessoas em momentos específicos. Eu quero nessa noite te fazer refletir sobre, de fato, o poder de uma aliança. Porque ter uma visão ampliada é não tomar uma decisão sem pensar nas consequências das pessoas que você é aliançado com elas. Cuidado com as suas alianças. Cuide das suas alianças. De tempos em tempos, eu e a pastora Xana, inclusive está chegando a hora de fazer, nós trocamos a nossa aliança. E às vezes nem está muito arranhada, mas nós trocamos a nossa aliança. A nossa aliança, algumas pessoas pensam que é de ouro, não é. É de turgstênio, um metal prensado muito resistente. E de tempos em tempos nós renovamos e compramos uma aliança nova. É para me lembrar da minha aliança? Não. É só para nós podermos cuidar da nossa aliança. Não dessa, mas da nossa aliança. Sexta-feira completamos 21 anos de casados.
Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou o homem mais feliz do mundo por ter essa mulher ao meu lado. Ela me elogiou, eu estou elogiando também, né? Mas é em nome de uma aliança. Não é sobre quem fala mais, quem cresce mais, quem aparece mais. Entre a gente não tem isso, irmãos. Se ela vai ministrar louvor, se ela vai pregar, se ninguém vai fazer nada. Nós não temos dificuldade nenhuma com isso. Não tem competição na nossa casa. Sabe por quê? Porque nós temos uma aliança. E nessa aliança, com a visão ampliada, nós entendemos que tudo é para os dois. Se eu cresço, ela cresce junto. Se ela cresce, eu cresço junto. E com isso, nossas filhas também estão crescendo. É assim que funciona. Segunda coisa que eu vejo, segundo benefício de uma pessoa, de uma vida aliançada, são as escolhas certas. Nessas escolhas, nossas escolhas refletem o nível de aliança que nós temos com Deus. É assim que funciona. Você está no ambiente, escolha na sua cabeça qual ambiente que seja. Pode ser qualquer um. E tem lá uma nota de R$50. Tem uma onça lá. Onça ruge? Ruge? Fala. Eu não sei se onça ruge. Urra? É? Eu não lembro. E a onça está urrando lá para você que vem. Aquela onça é sua? Não. Mas é o temor a Deus e a aliança que você tem com Ele. Estou dando um exemplo, tá, irmãos? Que você tem com Ele, que vai te impedir de olhar para ela e achar que ela é sua. É a aliança que você tem com Deus e com o seu cônjuge, que vai te impedir de olhar para outra mulher e desejar, e adulterar, e pecar, e andar por caminhos tortuosos. É em nome de uma aliança que nós tomamos as decisões certas. Tomamos as decisões mais coerentes quando somos aliançados com Deus, quando somos aliançados com a nossa liderança. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Ser líder não é ser dono de ninguém. Ser líder é ser aquela pessoa que mostra o caminho e que vai junto. Ser líder é muito mais do que ser a pessoa que controla a sua vida. Ser líder é ser aquela pessoa que ora por você e que quer te ajudar. Eu não tenho dificuldade de pedir conselho para o meu líder. Eu quero te dar um conselho nessa noite. Se você tiver dificuldade com as suas decisões, com as suas escolhas, peça conselho. Para que você honre a Deus, a sua aliança com Deus, e para que você honre a sua liderança, a aliança que você tem com a sua liderança. Irmãos, eu conheço pessoas que frequentam a igreja há muito tempo, mas que não são aliançadas com a liderança. Eu poderia hoje falar de vários motivos, de várias formas de aliança, mas eu quero falar com você hoje e te perguntar: qual o nível da sua aliança com Deus? Aí vai do nível de pecado que você está envolvido. Qual o nível de aliança com a sua liderança? Qual o nível de aliança com a sua igreja? Qual o nível de aliança com os seus amigos, com os seus irmãos? Qual o nível de aliança? Hoje eu estava conversando com o Léo e falei isso com ele. Eu falei: Léo, eu tenho o que parece ser uma qualidade, mas às vezes vira um defeito. Eu não falei assim para ele, estou incrementando a conversa que eu tive com ele. Porque eu penso que quando eu estou aliançado, se der ruim para o Marcelo, deu ruim para mim. Se der ruim para mim, deu ruim para o Marcelo. Se eu tenho uma aliança com ele, nós estamos juntos. Em oração, em ajuda financeira, física, espiritual, emocional, no que for necessário. Mas nós precisamos alimentar a nossa aliança. Porque, irmãos, esse nível de aliança que nós vemos hoje, onde é cada um por si. Isso não é igreja não, irmãos. É cada um por si. Marcelo que se vire lá e resolva a vida dele. Ele já tem 21 anos. É um homem. Marcelo que se vire. Não, irmãos. Se Deus me colocou ao lado dele, se Deus me permitiu caminhar ao lado do Marcelo, eu vou fazer o que eu puder para honrar minha aliança com Deus e com ele como irmão em Cristo. Qual o nosso nível de aliança? Qual o nosso nível de aliança, irmãos? Eu quero citar para você, preste muita atenção. Deus fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 2:24 diz: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Levítico 26:42 diz: então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão,
da terra me lembrarei. Eu vou falar para você, vou te mostrar, olha só como o nosso Deus, de fato, isso não é sobre uma música, irmãos, é sobre a Bíblia. Porque as pessoas lembram da aliança na hora do louvor. Deus de aliança, Deus. Vou cantar mais não, porque eu não sei correr. Aí as pessoas lembram de aliança. Mas eu preciso honrar minha aliança todos os dias. E Deus é um Deus de aliança. Olha a aliança que Deus fez com Abraão. Gênesis 15, 18 diz: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Parou em Abraão? Não. Isaque. Gênesis 17, 21 diz: a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Chegou até Jacó, irmãos, veio de geração em geração. Levítico 26, 42 diz: então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Foi o texto que eu li antes. E para encerrar, foi onde Deus confirmou essa palavra, já estava no meu coração, e no sábado nós estávamos no evangelismo, e o bispo falou de um personagem que para mim, não ele em si, ele representa, mas ele simboliza o poder de uma aliança. Mefibosete. E quando o bispo, no primeiro ponto nós paramos no evangelismo, que ele falou de Mefibosete, o Espírito Santo na hora assim, é isso. Sabe por quê? Porque Davi e Jonatas fizeram uma aliança. O pai de Mefibosete. Por que eu estou falando de Davi e Jonatas? Porque a aliança que Davi fez com Jonatas não parou quando Jonatas morreu. A aliança que ele fez, vou ler para você. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso 1 diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Repare que a aliança é muito mais do que contato físico. A aliança é muito mais do que estar perto todos os dias. Irmãos, todos os dias. E não sei porquê, de 2 semanas para cá, intensificou. Hoje, por exemplo, foram 2 irmãos lá de Campos. Pastor, eu estou mandando essa mensagem para dizer que eu estou com saudade do Senhor. Estou com saudade da sua família, estou fazendo muita falta aqui. E eu estou mandando essa mensagem em nome da aliança que nós temos. Não é possível. Não é possível que essa palavra está, graças a Deus por isso, me perseguindo. Pastor, eu estou querendo lembrar, só que nós temos uma aliança, hein? Falei, por que esses caras estão fazendo isso? Mas eu entendi que era o Espírito Santo, era Deus confirmando a palavra. É muito mais do que estar convivendo todos os dias. Irmãos, quando nós temos uma aliança de verdade, uma aliança que faz jus ao seu nome, independente das falhas, dos defeitos, independente do que venha acontecer, nós honramos essa aliança. Vou ler para você. Segundo Samuel 9,17 diz assim, então ele disse a Davi, falando com Mefibosete: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. O rei Davi falou com Mefibosete: você vai comer na mesa do rei todos os dias. Agora eu te pergunto, por que o homem, vivendo como mendigo, o bispo deixou isso bem claro no evangelismo, vivendo de uma forma completamente diferente do que deveria, com problema nas pernas, estava comendo na mesa do rei? Por causa de uma aliança. Sabe por que algumas pessoas não conseguem comer do melhor dessa terra? Porque não são fiéis às suas alianças. Irmãos, nós somos muito injustos. Às vezes você tem amizade com uma pessoa
e você espera muito da pessoa, mas você não se doa nada por ela. Que aliança é essa? Que amizade é essa? Que casamento é esse? Onde só o marido se dedica e a esposa não? Onde só a esposa se dedica e o marido não? Que amizade é essa? Onde eu fico me beneficiando de tudo de bom do amigo e o amigo não consegue extrair nada de bom de mim porque eu não deixo. Que nível de aliança é esse, irmãos, nós estamos vivendo? E para encerrar, porque hoje é noite de ceia, Mateus 26, 27 diz: a seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. E no verso 28 diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O que nós vamos fazer daqui a pouco é um memorial, mas é uma representação de uma aliança. Irmãos, nós precisamos ter mais entendimento do que nós estamos fazendo dentro da igreja, porque senão nós vamos fazer sempre no automático. Vamos querer sempre fazer porque alguém mandou, porque alguém ensinou, ou porque entenda tudo que você faz. Quando você levanta as suas mãos na hora do louvor, não é sobre cantar músicas, é sobre adorar a Deus. Quando você serve em alguma área da igreja aqui, não é sobre trabalhar na igreja, é sobre servir a Deus aqui e servir ao corpo de Cristo, servir a igreja. Eu quero que nós, nessa noite, tenhamos a oportunidade de colocar diante de Deus as nossas alianças. E nós vamos fazer de forma escalonada. Primeiro, eu quero que você tenha alguns minutos, vamos colocar o louvor novamente, Deus de aliança. E eu quero que você faça uma vasculha no seu coração e você pergunte para Deus como que está a sua aliança com Ele. Porque tudo começa com Deus, irmãos. Segundo, a sua aliança com a sua família. E terceiro, aliança com as pessoas que estão ao seu redor. Eu quero que você tenha a oportunidade nessa noite de reavaliar o seu nível de aliança. E se for necessário, eu oro por você aqui na frente. Mas eu vou te dar a liberdade para você orar no seu lugar. Amém? Sentados mesmo, não precisa ficar de pé. Nós vamos colocar o louvor agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você tivesse a oportunidade de rever os seus conceitos e olhar para dentro de você e avaliar como está o seu nível de aliança.